O uso das plantas medicinais pelo homem acompanha a civilização desde tempos mais remotos. Como eu já tenho falado por aqui, as plantas medicinais sempre curaram as dores físicas e emocionais da humanidade. Hoje, ainda, as plantas medicinais são largamente utilizadas no mundo inteiro, e não só pelos povos tradicionais, mas também por aquelas pessoas que desejam ter uma saúde mais natural, uma vida mais conectada com a natureza. No Brasil, o uso das plantas medicinais tem sido ensinado uma sabedoria indígena. Os povos indígenas utilizam dos saberes e da cura das plantas medicinais mesmo antes do descobrimento do Brasil. E ainda hoje é assim. Os índios em rituais, os quilombolas, as comunidades rurais, os povos tradicionais utilizam as plantas medicinais para cura, através de banhos terapêuticos, da ingestão das infusões, através de escaldapés, através de emplastros, de utilização utópica das plantas, tudo isso recomendado e comprovado pela medicina popular. No entanto, é muito comum a gente observar erros na hora da manipulação dessas plantas medicinais, erros que vão desde a escolha da planta, do cultivo, da colheita, da secagem e da forma de preparo, dos preparos naturais que a gente faz, no dia a dia para obter toda essa cura e esse poder das plantas. E hoje aqui nesse vídeo eu vou contar para vocês os 7 erros mais comuns no uso das plantas medicinais. O primeiro erro é na identificação botânica da planta, na identificação correta da planta. E isso é muito comum, tá, gente? Mesmo entre as pessoas mais experientes, até mesmo os botânicos, às vezes cometem alguns erros na hora da identificação da planta. Quando a gente fala de planta ornamental, daquela plantinha que está ali na sua casa, cumprindo apenas um propósito estético, um propósito decorativo, aí cometer algum tipo de erro pode ser que não tenha problema, mas quando o assunto é a ingestão da planta, por exemplo, a utilização daquela planta como uma planta medicinal, aí há de se ter muito cuidado. Realmente o reino vegetal é muito vasto. As famílias botânicas são subdivididas em gêneros, em espécies, e tudo isso, se você não tiver muito estudo e pesquisa, fica um pouco difícil mesmo fazer essa identificação, a não ser que seja uma planta muito conhecida mundialmente, como o alecrim, por exemplo, que é essa plantinha aqui, ó. Eu até separei para mostrar aqui no vaso. O alecrim é uma planta mundialmente conhecida, largamente utilizada na culinária e também na fitoterapia. Dificilmente alguém vai errar na identificação do alecrim, ainda mais essa espécie que é cultivada e domesticada há muito tempo pelo homem, o Rosmarinus officinalis, o nosso alecrim. Então dificilmente alguém vai errar na identificação de uma planta como essa. As plantas domesticadas, que são aquelas plantas que já estão juntas e muito próximas do homem há muito tempo atrás, elas são mais fáceis na hora de fazer a identificação. Porém, aquelas plantas selvagens, as plantas ruderais, ou então aquela planta que a gente só ouve falar, mas nunca viu na frente, como por exemplo, uma árvore de canela, um pé de canela. Você compra a canela numa casa de produtos naturais ou então no supermercado, identificar assim é muito fácil. Mas e na natureza? Se você se deparar com uma caneleira, você consegue identificar uma? Então, de fato, esses erros e essas confusões botânicas, elas são muito naturais. Por isso aqui hoje vocês vão ter algumas dicas muito assertivas para você começar a ficar aí de olho na identificação e aí correr menos risco então de fazer confusão botânica de uma planta medicinal que você quer utilizar para tratar a sua saúde. Então, a confusão botânica, ela começa geralmente, sabe como? Através do nome popular da planta, porque nome popular é assim, em cada região é um nome diferente.
O nome popular, ele é cultural, é aquele nome que as pessoas, que aquele povo de determinada região utiliza para identificar a planta de acordo, inclusive, com a experiência que esse povo, que essa cultura tem com aquela planta em especial. Para não ter confusão, para ter certeza que aquela planta é aquela mesma, o ideal, então, é você saber o nome científico da planta. Nos Estados Unidos, no Peru, no Brasil, em qualquer lugar do país, o alecrim é conhecido como Rosmarinus officinalis porque é esse nome, Rosmarinus officinalis, que é o nome de batismo da planta, que é o nome científico, o nome botânico da planta. Obviamente que aqui no Brasil é conhecido como alecrim, mas o nome popular vai mudar nos States, vai mudar, por exemplo, na Índia. Por isso que o nome de batismo da planta é fundamental para evitar a confusão botânica. Quer mais um exemplo prático? A espinheira santa, que é uma planta que tem uma morfologia vegetal muito próxima de duas outras espécies que não são do mesmo gênero botânico da espinheira santa e que não são medicinais. Inclusive são plantas tóxicas. Uma dessas espécies é a falsa espinheira santa. E olha o nome científico. Sorossia bonplandy. Sorossia bonplandy é o nome da falsa espinheira santa. E a espinheira santa, a verdadeira espinheira santa, também é confundida com outra planta muito parecida com ela, tá? Que tem semelhança na morfologia vegetal, mas que é de outro gênero botânico e que causa também uma baita confusão, que é o canchi. O nome científico do canchim é Paquistroma ilicifolia, ou seja, existem duas plantas muito parecidas, duas plantas que têm características muito parecidas com a espinheira santa, que não são medicinais e que inclusive são tóxicas. Então é por isso que é importante a gente sim prestar atenção na questão do nome científico da planta. Você que já ouviu falar na espinheira santa sabe que é uma planta poderosa, é uma planta medicinal muito recomendada para caso de gastrite, de úlcera. Ela combate úlceras graves, ou seja, várias afecções gastrointestinais como refluxo e gastrite. A espinheira santa ela é largamente utilizada para tratar esses problemas estomacais. Agora, já pensou comprar por engano ou reconhecer na natureza por engano a espinheira santa achando que é a falsa espinheira santa ou então o cachim? Realmente pode ser um desastre. E se você quer garantir que aquela plantinha que você está comprando no empório ou numa casa de produtos naturais, daquelas que vendem várias ervas desidratadas, a verdadeira espinheira santa, então anote aí o nome científico: Maitenus ilicifolia. Maitenus ilicifolia é a verdadeira espinheira santa. A falsa espinheira santa é a Sorossia bonplandy e também o canchim, com o nome científico Paquistroma ilicifolia. Então agora você já sabe, na hora de comprar a espinheira santa, peça pelo nome científico. Tem outras duas plantas que também causam uma baita confusão botânica. Uma delas é a arnica. A arnica todo mundo conhece, né? Suas propriedades medicinais e terapêuticas. É usada e conhecida no mundo inteiro por tratar contusões, dores reumáticas, reumatismo, artrite, artrose, baques, desmentiduras, como a gente fala na região norte. A arnica montana é a arnica que é largamente utilizada e que tem um alto valor agregado nas suas flores, ou seja, as flores da arnica montana custam uma fortuna. A arnica montana nasce nas montanhas europeias, então aqui no Brasil ela não vai para frente, não tem como cultivar com sucesso a arnica montana e usar as suas flores para fazer esse potente remédio para dores reumáticas. No entanto, aqui no Brasil, popularmente, existem outras plantas conhecidas como arnica. Botanicamente, 4 plantas conhecidas por tratar os mesmos problemas que a arnica montana trata. E uma delas eu trouxe aqui para você. Todas essas 4 plantas que são nativas aqui do Brasil,
elas são conhecidas como arnica. Essa aqui, olha, é a arnica do mato, conhecida também como arnica paulista, porque ela nasce espontaneamente aqui na Mata Atlântica, sobretudo nessa região aqui do estado de São Paulo. Ela tá meio murchinha. Eu acabei de coletar, mas ela murchou. Deixa eu destacar aqui uma folha para tentar mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a folha da arnica brasileira, uma das arnicas brasileiras que nascem espontâneas por aqui, assim como a arnica montana nasce espontânea na Europa, nós temos também aqui a nossa arnica. Essa arnica aqui é o Phorophyllum ruderale. Phorophyllum ruderale. Pesquisa aí no Google por ela, que você vai conseguir assim olhar exatamente as características botânicas, as características morfológicas dessa planta. Essa plantinha aqui, ela é poderosa. Além dela ser medicinal, ela também é uma planta alimentícia não convencional, uma punk. Ela pode ser comida crua ou então refogada. É uma planta que ela nasce assim, no mato, em vasos, na fresta da calçada. Eu mesma já vi aqui várias vezes essa plantinha nascendo em fresta de calçada, nascendo em borda de mata, nascendo na beira da estrada. Aqui no sítio ela começou a aparecer aqui ultimamente e eu tô deixando ela semear porque eu quero mesmo poder coletar essa planta e começar a fazer aqui alguns preparos, algumas alquimias com ela. Então, estão vendo? Essa informação, essa questão de você associar o nome popular com o nome científico, com o nome botânico da planta, é muito importante. Assim não vai causar confusão. E você também não precisa pagar uma fortuna, por exemplo, num pacote de arnica montana, se tem 4 espécies de arnica nascendo espontâneas aqui no Brasil. Outra planta também que causa confusão botânica, mas tem os mesmos princípios medicinais, aí é bom, não é, gente? Aí não tem problema de intoxicação, porque por mais que você faça confusão botânica entre plantas de gêneros ou de famílias diferentes, mas essas plantas têm as mesmas propriedades medicinais, propriedades semelhantes, aí não tem problema. O problema é como aí no caso da espinheira santa, que são plantas de famílias diferentes, que têm semelhanças botânicas. Quando você pega a folha da espinheira santa, tem aqueles espinhos ali na borda, né? Por isso que tem esse nome popular espinheira. O duro é isso, se você cair nessa enrascada, nessa cilada de usar, por exemplo, uma falsa espinheira santa, achando que é a verdadeira espinheira santa. No caso da confusão botânica, em que as plantas têm propriedades medicinais semelhantes, aí tudo bem, não tem problema. Tem a frustração, mas o problema com a saúde não vai ter, que é o caso das cidreiras. As cidreiras, elas geram também confusão botânica. Eu trouxe aqui 2 tipos de cidreira, que são inclusive de famílias botânicas distintas. A nossa cidreira brasileira, que é a Lípia alba, que é uma cidreira arbustiva. Tem gente também que chama de erva cidreira. E a Melissa officinalis, que também é cidreira, conhecida como cidreira verdadeira, como erva cidreira. No entanto, a Lípia alba, a cidreira que nasce espontânea aqui no Brasil, também é conhecida como cidreira de arbusto, como cidreirão. Tá vendo? No nome popular, elas se parecem, mas botanicamente, morfologicamente, são completamente diferentes. No entanto, o chá dessa cidreira e dessa cidreira combatem insônia, combatem ansiedade, estresse. Ou seja, se você toma infusão de uma ou de outra, vai estar tudo certo, porque elas têm propriedades medicinais parecidas. Segundo erro muito comum na hora de utilizar as plantas medicinais, que tem tudo a ver com esse primeiro erro que eu falei agora, que é o erro da identificação botânica. Eu vou falar agora sobre toxicidade, mas como saber se a planta é tóxica ou não? Como saber se é seguro utilizar essa planta
para fins medicinais. Na verdade, o que eu penso sobre utilizar as plantas de forma mais segura para não ter tanto risco assim de se intoxicar, a primeira coisa é pesquisar, é estudar, é consultar bons livros de plantas medicinais, é conversar com os povos que têm esse conhecimento, como por exemplo, os produtores rurais que vendem essas plantas medicinais, a Spunk na feira, conversar com a sua mãe, com a sua avó, conversar com pessoas que detêm a sabedoria ancestral do uso das plantas medicinais. Falando um pouco aqui de toxicidade no reino vegetal, muitas plantas são tóxicas. Muitas plantas que rodeiam a gente no jardim, no vaso que está aí dentro da sua casa. A samambaia, por exemplo, é uma planta tóxica. Muitas plantas da família das aráceas são tóxicas. No entanto, ninguém sai por aí comendo samambaia. O assunto aqui é a toxicidade das plantas medicinais. O que eu estou aqui é contextualizando para vocês que existem sim plantas com alta toxicidade e plantas com toxicidade mais moderada, mas muitas plantas têm sim algum grau de toxicidade. A camomila, por exemplo, é uma planta que ela é domesticada, utilizada pelo homem há muito tempo. A camomila é uma planta que não tem toxicidade. Então você pode fazer o uso do chá da camomila tranquilamente no seu dia a dia. O recomendado é que você tome até 3 xícaras de chá daquela planta que você está fazendo o uso medicinal dela. No entanto, eu sei que se você tomar 4, 5 xícaras de chá de camomila em um dia, isso provavelmente não vai te fazer mal algum. Eu não estou dizendo que você tem que extrapolar a dose, mas o que eu estou dizendo é, quando não existe toxicidade numa planta, tudo bem se você tomar um pouco mais da dose recomendada. Agora, aquelas plantas que são ruderais, aquelas plantas que são mais selvagens, aquelas plantas que ainda não são domesticadas pelo homem, realmente elas têm um nível maior de toxicidade porque elas usam essas substâncias tóxicas para se defenderem dos predadores, dos herbívoros. Então, a planta ela vai soltar essas substâncias para afastar as lagartas, para afastar, por exemplo, os insetos sugadores, os insetos mastigadores. Por isso, existem plantas que têm maior toxicidade do que as outras. E essas plantas, geralmente, elas estão por aí, né, na natureza. Por isso que é importante a gente observar e estudar para saber qual é o nível de toxicidade daquela planta. Eu tô te dizendo isso não é para você ficar com medo, apavorado da ingestão do chá A, B ou C. Não, é para você ter o conhecimento e para você ter cuidado para não sair se intoxicando por aí. Foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro entre pessoas que utilizavam plantas medicinais para o uso no dia a dia. E foi constatado que entre essas pessoas que foram estudadas, cerca de 12% já tiveram algum tipo de intoxicação devido ao uso inapropriado das plantas medicinais. E isso é coisa séria. Eu tô aqui para te incentivar na utilização das plantas medicinais para tratar as suas dores físicas e emocionais, porém de forma responsável. Por isso vale a pena a gente entender como funciona esse universo das plantas e qual é a toxicidade de cada planta que a gente vai estar trazendo para nossa casa para esses cuidados naturais. Erro 3. Comprar mudas ou então a planta desidratada em locais duvidosos. Essa questão da planta medicinal, realmente ela ser de fácil acesso, geralmente ela é vendida na feira, ela pode ser vendida no supermercado, em empórios, pela internet. Então hoje é muito fácil a gente ter acesso à planta medicinal, sobretudo a planta medicinal desidratada. Então é aí que mora o perigo. E a gente pode lembrar aí do exemplo da espinheira santa, da verdadeira espinheira santa e da falsa espinheira santa,
para contextualizar isso que eu estou falando. Então, buscar fornecedores idôneos. Por exemplo, você gosta de comprar planta desidratada no mercado municipal aí da sua região? Continua indo lá, conversa com o produtor, ou então conversa com aquela pessoa que vende a planta desidratada, pergunta da onde ela compra, ou pergunta se ela mesmo desidrata, onde é que fica a plantação, que ela faz o manejo dessa planta para repassar para você, o consumidor final. É importante a gente se cercar de uma rede idônea de fornecimento, tanto da planta viva, através das mudas, quanto da planta desidratada, dessa planta que você compra as partes da planta desidratada para fazer as infusões ou então os banhos terapêuticos, a tintura na sua casa da planta medicinal. Quando você vai utilizar a planta medicinal de forma utópica, quando você não vai fazer a ingestão dessa planta, o risco é muito menor. Porém, quando você vai tomar o chá da planta, aí realmente é bom a gente ficar de olho para saber a procedência dessa planta. E fazendo uma contextualização aqui do erro anterior, que eu falei sobre toxicidade, e trazendo para essa realidade que eu estou falando agora, a babosa, por exemplo, o confrei. São plantas que no passado as pessoas faziam a ingestão do chá ou então do suco. Inclusive, a Anvisa proibiu a ingestão do suco da babosa, porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, houve aí a febre do suco detox, feito à base de babosa, que estava sendo vendido em cada esquina. Então era muito fácil comprar o suco detox de babosa sem saber minimamente a procedência de como foi feito esse suco. Porque pode ser que um suco de babosa feito com uma quantidade pequena, uma quantidade apropriada de babosa não faça mal. Mas se aumentar a dose dessa babosa no suco, aí sim pode trazer riscos e efeitos colaterais para a saúde. Então não tem como a gente ter certeza da pessoa que está fazendo esse suco e vendendo, se ela está utilizando uma dosagem recomendada ou não. A mesma coisa vale para o confrei. A infusão, o chá do confrei, antes era largamente utilizado, sobretudo na medicina oriental. Hoje não se recomenda mais tomar o chá de confrei, porque em altas doses pode inclusive desenvolver alguns tipos de câncer. O confrei é uma medicina maravilhosa, mas para utilizar de forma utópica, através de emplastros, cura e cicatriza feridas, assim como a babosa. Então eu não estou aqui de forma alguma diminuindo ou minimizando a cura de plantas como o confrei e a babosa. Mas o que eu estou falando para vocês é que essas plantas, a ingestão, o uso interno são proibidos ou não são recomendados. Então a gente está aqui para fazer a coisa certa. Nós vamos usar tanto o confrei como a babosa para uso utópico e não para ingestão, tá bom, pessoal? Outra coisa que é muito comum, tá, gente, e que é bom a gente prestar atenção, na hora que você for comprar uma planta desidratada, sobretudo os ramos da planta desidratada, a folha em pedaços dessa planta desidratada, é importante checar na embalagem o prazo de validade dessa planta. Sim, essas plantas elas têm prazo de validade, elas vencem. Geralmente o prazo de validade após a secagem da planta é de 1 ano, é de até 1 ano. E isso vai depender também da forma como você armazena essa planta em casa. Mesmo que você tenha aí no seu quintal plantas medicinais e aromáticas que você vai fazer a secagem em casa, já sabe, depois da secagem, da correta secagem, tem que armazenar num vidro limpo, muito bem vedado, longe do sol e com boa ventilação. Senão, é capaz da planta mofar e aí, ó, não adiantou nada, tem aquela planta ali à mão, se ela não está apta para o bom uso dela e garantindo então as propriedades medicinais dessa planta. Erro 4. Comprar mudas de plantas com agrotóxicos. Gente, a gente precisa parar para pensar o seguinte: a planta ela é um ser vivo, ela tem um campo energético, ela tem um campo de vibração. Se essa planta ela vem carregada de agrotóxicos,
vibracionalmente ela vai estar inadequada para o uso. E a medicina da planta também tem a ver com essa questão sistêmica, holística, de como a planta foi cuidada, de como a planta foi tratada, do manejo que essa planta teve até chegar na sua casa. Por isso que eu recomendo muito que, se você quer ter uma farmácia natural em casa, que seja uma farmácia viva, cultivada por você própria, ou no quintal, ou então até mesmo em vaso. O alecrim, por exemplo, a lavanda são plantas que se dão muito bem em vaso e que você, com cuidados simples, pode ter essa medicina, essa farmácia caseira pertinho de você. Essa questão de ir em garden center ou em viveiros que tem um manejo mais convencional, sobretudo viveiros que a sua linha de frente seja a venda de plantas ornamentais, é um pouco delicada quando se trata de plantas comestíveis, de plantas alimentícias, de temperos, de plantas medicinais. Isso tudo acontece porque o viveirista, aquele produtor de plantas ornamentais, eles não têm nenhuma lei que regulamente o uso de agrotóxico para essas plantas ornamentais. Essas leis regulamentam o uso de agrotóxico, por exemplo, para as hortaliças. Mas para plantas ornamentais, aqui no Brasil não tem uma lei que regulamenta isso, a dosagem adequada de agrotóxico. O duro é que muitos produtores de plantas ornamentais acabam produzindo também temperos e plantas medicinais e acabam vendendo tudo junto. Provavelmente, tá, gente? Essas plantas recebem o mesmo manejo, né, tanto no que diz respeito aos agrotóxicos quanto ao manejo dos adubos químicos que as plantas ornamentais. Então todas estão ali no mesmo balaio, no mesmo pacotão. A mesma forma que maneja a planta ornamental é a forma que esses viveiristas, que esses produtores vão manusear as plantas medicinais. Aí você vai lá, toda faceira, no viveirista, ou então no garden center para comprar uma planta medicinal, ou então uma planta aromática e ver aquele alecrim lindo, bonito, com as folhas lustradas. E você não tem como ter certeza se esse alecrim não foi manejado sistematicamente com agrotóxico. Eu vou te dar então aqui uma dica de ouro, presta atenção. Quando você for a um garden center e lá estiver vendendo mudas de plantas medicinais e mudas de temperos e você levar para casa essas plantas, dê um tempo com essas plantas lá na sua casa, sendo rustificadas. Nada de sair logo colhendo, fazendo chá, colocando na comida, porque essas plantas, elas podem sim estar carregadas de agrotóxicos e adubos químicos, e isso vibracionalmente não é legal para o seu corpo, não é legal para ninguém. Então, deixa a planta ali pelo menos uns 2 meses sendo rustificada, sendo desintoxicada, vamos dizer assim. Agora, se a sua ideia é dessa planta fazer um banho terapêutico, menos mal. É diferente do que você colher essa planta que você levou para casa e fazer um chá para ingestão. Mas calma, gente, tem as feiras dos agricultores familiares, as feiras agroecológicas, tem os viveiros especializados em mudas orgânicas. Nesses lugares, você pode sim comprar com mais segurança, com mais confiança de que essas plantas foram manejadas de forma natural, de forma orgânica, e levar para sua casa e já começar a utilizar imediatamente todos os benefícios dessas plantas medicinais aí no seu dia a dia. Agora vamos para o erro 6, que é um erro muito comum, dá muita confusão. Eu recebo muitas mensagens nos meus canais, tanto no Instagram, Facebook e YouTube, perguntando qual é a diferença da infusão para decocção. Existe diferença sim, gente. Primeiramente, as pessoas chamam infusão e decocção de chá. E na verdade não é chá. O chá, originalmente falando, é feito com a camélia. É o chá feito com a Camellia sinensis, que é uma planta originária da Ásia. Mas eu não vou entrar nessa enseara agora, senão é papo aí para mais de meia hora. Voltando aqui na história da infusão e da decocção, o que difere
difere uma coisa de outra é se a planta vai passar por cozimento ou não. A infusão é o chá abafado da vovó. E ela é feita com as partes moles da planta. Ó, eu vou te ajudar a entender isso de uma vez por todas, tá? Depois você me conta aqui nos meus canais se você aprendeu direitinho a fazer a infusão e a decocção da forma correta. A infusão, ela é feita com as partes molinhas das plantas. Por exemplo, aqui eu peguei um hortelã. A folha do hortelã é uma parte mole. Então, com a folha da hortelã, a gente vai fazer uma infusão. O talo do hortelã também ele é mole, ele é macio. Então, se eu fizer aqui uma infusão com o talo do hortelã, vai dar certo. E ele é tão molinho, ele é tão delicado que até se partiu aqui, ó. A infusão é feita com as partes molinhas da planta. As plantas herbáceas, como por exemplo o hortelã, o manjericão, o alecrim, a lavanda, são plantas que têm partes molinhas, ó. Vou dar aqui mais um exemplo, o alecrim que a gente falou tanto hoje. Estão vendo? O alecrim é molinho, então dele a gente vai fazer uma infusão. Porque se eu for ferver a parte mole da planta, que é uma parte mais delicada, na água, vai perder invariavelmente boa parte das propriedades fitoativas dessa planta, das propriedades nutracêuticas, das propriedades medicinais. Por isso que é um exercício, tá? Para você que está aí em casa. Parte mole da planta, a gente faz um chá abafado. E a parte dura da planta, a gente ferve, faz um decocto, uma decocção. Por quê? Se eu for fazer uma infusão da parte dura da planta, como um rizoma, uma raiz, uma casca, uma semente, eu não vou conseguir liberar os fitoativos. Não adianta eu pegar um pau de canela, que é uma casca dura, firme, e colocar numa água quente sem ferver, que não vai adiantar. Infusão, partes molinhas da planta. Decocção, as partes mais duras da planta. A infusão é o chá abafado. Como é que faz então? Anota aí. Você vai colocar para ferver a água. Quando ela começar a levantar as bolinhas, né, começar a borbulhar, você desliga o fogo, derrama essa água fervente em cima da parte mole da planta, abafa com um pratinho e deixa ali de 5 a 10 minutos. Depois, coa e faz o uso dessa infusão. A decocção já é diferente. Você vai ferver a parte dura da planta em água. Você pode ferver aí mais ou menos de 3 a 5 minutos. Depois que você ferveu a parte dura, como por exemplo o alho, a cebola, o gengibre, a cúrcuma, depois que você ferveu a parte dura da planta, 5 minutos, de 3 a 5 minutos, você vai abafar com uma tampinha ou com um pratinho e vai deixar aí essa decocção descansando por cerca de 10 a 5 minutos. Depois você vai coar e vai tomar. Entenderam então a diferença entre infusão e decocção? E entenderam também porque não pode ser o contrário? Se eu ferver a parte mole de uma planta, eu vou perder os nutrientes dela. Se eu não ferver a parte dura de uma planta, eu não vou conseguir retirar de forma eficiente toda a medicina e os princípios fitoativos dessa planta. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que você não vai mais cometer esse erro. Agora vamos para o 7º e último erro, que tem a ver com o 6º erro, tá? Depois que você preparou a sua infusão ou a sua decocção, nada de deixar o chá chocando 24 horas depois para você ir tomar esse chá, essa infusão ou essa decocção, tá bom? Porque depois que você deixa o chá aí do dia para a noite, ele vai começar a oxidar, ele vai mudar o aroma, ele vai mudar o sabor, ele vai perder parte das suas propriedades medicinais. Então a gente não pode ter preguiça para cuidar da nossa saúde, tá, gente? Eu quero combinar isso com você.
nada de preguiça na hora de cuidar da saúde. O chá, ele tem que ser feito diariamente. Hoje eu vou tomar chá de capim-cidreira. Então, aqui em casa, por exemplo, que a gente faz 2 litros de chá por dia, para que toda a família aí possa se beneficiar dessa medicina, nós fazemos o chá no café da manhã e a gente consome até a hora da janta. No outro dia é um outro chá, é um outro sabor de chá. Então, eu quero que você se comprometa comigo a não tomar o chá de um dia para o outro, até porque vai ser efeito placebo. Não vai adiantar nada, o sabor vai ficar ruim, vai alterar o sabor, não vai fazer efeito e depois você ainda vai culpar o reino vegetal, que não tem nada a ver com isso. Chá bom, chá eficiente, chá que você possa realmente se conectar com todo o sabor, o aroma e a medicina, tem que ser aquele chá feito e tomado no mesmo dia. E mais uma dicasinha básica para fechar aqui esse vídeo com chave de ouro. Nada de deixar a planta ali em imersão o dia inteiro no chá. Lembra que eu falei para vocês? Infusão de 5 a 10 minutos, a planta ali na água fervida, abafada. Não falei para vocês isso? Depois disso, coa, tira fora a planta, os pedaços da planta e passa para uma jarra ou para uma garrafa térmica. É a mesma coisa com a decocção. Nada de deixar partes da planta ali em infusão o dia inteiro no chá, porque isso também vai alterar o sabor e vai alterar, inclusive, toda a composição fitoativa desse chá. Deixou o tempo que tem que deixar? Tira a planta, coa e você vai tomar o chá sem resíduo de planta. E nada de deixar de um dia para o outro. Temos um acordo? Eu espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com as suas amigas, com as mulheres da sua família e vamos transformar juntas o reino vegetal na nossa casa, no nosso suporte, no caminho da cura das nossas dores físicas, emocionais e espirituais. A gente se vê na próxima aqui no Jardim da Marilua.